Meu nome é Isabela, eu sou analista de marketing de conteúdo aqui na Monde. Eu cuido, então, do blog, dos artigos que vocês veem aí toda semana. Algumas pessoas devem me conhecer, que eu encaminho alguns e-mails aí para vocês de conteúdo. Parte de e-book, de revisão, das parcerias, como esse webinar com o Rafael Santos. E nós trouxemos para vocês hoje esse tema que é muito importante, muito relevante para as agências. E o Rafael, que já é conhecido por vocês aí, né, consultor, palestrante e idealizador do programa Agente Empreendedor, que muitas agências que nós conhecemos já participaram e recomendam muito. Nós aqui da Monte também recomendamos. Eu vou aproveitar para divulgar também a 5ª jornada do Agente Empreendedor, do Rafael, tá? Nós vamos deixar aqui no link dos comentários o site para que vocês possam se inscrever, possam acompanhar. Vamos deixar também a fanpage do Rafael. A 5ª jornada irá acontecer do dia 16 ao dia 27 de julho, a partir de segunda-feira agora, tá? Ele vai poder explicar para vocês melhor aí a hora que ele entrar. E vai ser ótimo para as agências esse conteúdo. Espero que vocês possam participar, ok? Podem deixando também as dúvidas ao longo do webinar aqui nos comentários, que no finalzinho o Rafael vai deixar 15 minutinhos para responder, para tirar todas as dúvidas, ok? Gente, vamos conversar hoje sobre grupos de viagem. Legal? Vamos falar hoje sobre grupos de viagem. E eu queria saber se você já participou comigo de alguma palestra. Essa palestra nunca foi realizada online, eu só realizei ela presencialmente. Se você participou dessa palestra comigo em algum momento, Porto Alegre, Rio, São Paulo, coloca nos comentários também para eu saber, tá bom? Sempre tem alguma coisa nova. Então, é isso que a gente vai discutir aqui hoje, nessa tarde, né? Eu ia dizer essa noite. Nessa tarde, tá bom? De quinta-feira. Lembrando que nós não vamos nos preocupar com termos acadêmicos do que é grupo, segundo a bibliografia de fulano, ou segundo companhias aéreas. Vamos tratar aqui de forma específica e prática, do ponto de vista de uma agência de viagens que quer trabalhar com grupo ou que já trabalha com grupo. Combinado? Posso compartilhar meus slides, então, Isa? Pode compartilhar. Então, tá bom. Vamos nessa conversar sobre os 4 pilares essenciais para planejar e vender grupos de viagem de sucesso. Legal? Esse é o nosso tema e é sobre isso que nós vamos falar. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Rafael Santos, eu sou consultor, palestrante e sou idealizador do programa Agente Empreendedor, que é uma metodologia autoral, tá bom? Para ajudar empresários, empreendedores do agenciamento de viagens. Pessoas que lidam com agenciamento de viagens. Não importa se é de intercâmbio, lazer, corporativa, emissiva, é agência de viagens, então é aqui no programa Agente Empreendedor. Legal? O que a gente vai ver hoje, eu separei em 4 pontos essa palestra. O primeiro ponto são os 4 tipos de grupos de viagem que existem. O segundo tópico, os detalhes que fazem a diferença no momento da escolha, do roteiro e tudo mais. O terceiro ponto é a fase 1, planejamento técnico operacional. E o quarto ponto é a fase 2, divulgação e fechamento do grupo de viagem. Alguns ajustes de expectativas aqui que eu gosto de fazer. Esse nosso bate-papo de hoje, ele é baseado 100% em experiências reais, ou seja, tem validação e prática diárias em empresas reais, em agências de viagens reais. Essa palestra também ela é não conclusiva, ou seja, o tema não vai ser esgotado. O que eu vou fazer aqui é lhe dar alguns insights, alguns inputs para que você implemente. Então, vamos ter aqui 40 minutos de bate-papo. Obviamente, essa palestra é não conclusiva. E eu gosto sempre de falar, Isa, que a inteligência do grupo, ela jamais supera a individual. Então, por isso que eu sempre peço para a participação das pessoas, certo? Então, sempre que você puder, Isa, e achar conveniente, se alguém colocar algum comentário aí, a gente vai filtrando, e aí no final a gente abre para perguntas e respostas. Legal? Então, participem, deixem seus comentários, porque as meninas lá do lado da Monde estão fazendo esse filtro aí para a gente trocar essa ideia. É bater um papo. Legal? Então, esses ajustes são importantes. De modo resumido, para que você me conheça um pouco melhor, deixa eu te contar a jornada que me trouxe até aqui. Quem eu sou e como foi que eu cheguei até aqui, tá bom? Num slide, se eu pudesse dizer como começou, foi mais ou menos o seguinte. Isso foi em março de 2015, minha agência já vinha rodando, fundei a agência em 2010, a minha agência, e quando foi em março de 2015, eu fui para uma convenção da Schultz Operadora. Tá aí aqui na foto, dá para ver meu mouse aí na tela? Não. Esse aqui sou eu, essa caravana, né, como gostam de chamar aí, a caravana de Pernambuco. Então, nessa convenção, estavam mais de 500 agentes de viagens, foi em Gramado.
Rio Grande do Sul. E nesse momento aí, eu já tinha passado por alguns percalços e já tinha resolvido alguns dos meus problemas. Eu conto isso com mais detalhes dentro da jornada, tá bom? Logo no primeiro vídeo da jornada, eu conto um pouco mais aprofundado como foi a história da Constituição e tudo mais da minha agência. E aqui nessa convenção, Isa, eu conheci e conversei com agentes do Brasil inteiro. E eu percebi nessa convenção que as agências, elas tinham problemas muito similares, sabe? E aí eu perguntava sempre para a pessoa, mas cara, a pessoa vinha me falar, né? Pô, tô passando por isso e tal, não sei o quê. Mas cara, você já fez isso? Não. E já fez aquilo? Não. E isso aqui tu já fez? Não, não fiz. Eu voltei para casa, voltei para Recife, eu sou de Recife, e eu disse, cara, tem alguma coisa que eu posso fazer? Eu acho que eu posso contribuir com as pessoas. E aí eu continuei avançando, e aí eu disse, cara, eu vou fazer um congresso online. Sabe um negócio bem maluco assim, Isa? Um congresso online para o Brasil inteiro. Olha, já começa querendo fazer coisa grande, né, bicho? Aí eu disse, beleza, mas para eu topar essa maluquice, eu vou ter que ter alguém que topa esse negócio comigo para fazer valer a pena. Aí eu pensei comigo, cara, quem é para mim o cara do turismo? A referência no turismo, para mim, tá bom? Pessoalmente. Esse é Eloy Dávila. Vou fazer o seguinte, vou convidar o Eloy. Vamos ver se o Eloy topa. E aí, Isa, peguei o telefone na agência, lembro como se fosse hoje. Liga aí pro Eloy. Aí ligaram pro Eloy, lá em São Paulo, como se fosse o maior amigo do cara. Pegou na secretária dele, eu disse, quero falar com o Eloy. Rapaz, Eloy estava passando no momento da ligação. Pegou o telefone e falou comigo. Eu disse, caraca, eu não acredito. Disse, Eloy, é o seguinte, sou Rafael, sou o seu cliente, que eu sou o cliente Flytour, e disse, olha, estou querendo lhe convidar para uma palestra. Fazer uma palestra online comigo, tal, vamos falar com a agência de viagens, e eu quero que você fale sobre produtividade. Ele topou na hora, e sem pestanejar, sabe? Sem pestanejar, ele topou na hora. Eu desliguei o telefone e disse, caramba, agora o negócio ficou sério, vai ter que rolar. Isso foi junho de 2015, quando eu fiz essa ligação, e ele topou. E em agosto, eu levei ao ar o que eu chamei de CONAVAP, Congresso Nacional para Agências de Viagem de Alta Performance. Foi um negócio insano, muito louco, mas que valeu muito a pena. E foi aqui que tudo começou para mim, quando eu decidi servir as agências de viagens. De forma resumida, foi isso. E a partir daí, eu não parei mais. Então, já são mais de 150 lives, quartas-feiras no Facebook, sextas-feiras no Instagram. Idealizei, a partir daí, o programa Agente Empreendedor, que hoje já conta com mais de 300 membros. São 300 agências compondo essa família dos agentes empreendedores. E esse ano nós vamos realizar o segundo evento anual presencial, o PAEX 2018. Programa Agente Empreendedor Experience, que acontece em Porto de Galinhas. Essa turma aqui, que está aqui na foto, foi no ano passado, 2017, foi muito massa, 60 pessoas. Esse ano já estamos com 130 agências de viagens confirmadas. Então, muito, muito massa. De forma resumida, foi assim que eu cheguei até aqui. Vamos lá, como eu falei, o nosso tema é esse aqui. Para hoje, vamos começar pelo tópico 1, os 4 tipos de grupos de viagem. O primeiro tipo de grupo que a gente pode elencar aqui são os grupos de incentivos ou corporativos. Só aqui a gente já daria para desmembrar. Grupos de incentivo é bem diferente de corporativos. Mas, como eu falei, a gente não está preocupado academicamente, então eu agrupei isso aqui num grupo só. E, normalmente, aqui, o cliente desse tipo de grupo ele é pessoa jurídica que banca viagem de trabalho para funcionários, sócios ou acionistas. As de incentivo são premiações, normalmente viagens que possibilitam experiências para funcionários de empresas também. O segundo tipo de grupo, não se preocupe, isso aqui não é importante, eu só estou lhe dando a contextualização, tá bom? Eu falo rápido mesmo, se eu estiver falando rápido, Isa, pede alguém falar no chat aí, você me avisa, tá bom? Segundo tipo, são grupos para eventos e congressos. Nesse segundo grupo, as viagens elas são pontuais, para eventos, feiras e congressos, por exemplo, Beauty Fair, R+T Feira Internacional de Persianas, Portas e Portões, a ABAV, por exemplo, e diversas outras feiras. O terceiro tipo de grupo são grupos agenciados. Aqui já começa a ficar um pouco mais próximo da nossa realidade. Normalmente são os bloqueios feitos pelas operadoras. Então, são grupos incertos e os viajantes muitas vezes nem sabem que estão viajando em grupo. Sabe quando uma operadora bloqueia, faz um bloqueio lá junto de um hotel, junto da companhia aérea, e vende para várias agências, Isa? Então, uma agência de Recife vende esse bloqueio, outra agência da Paraíba também vende, do Rio Grande do Norte e tal. Então, as pessoas estão viajando num grupo, só que elas nem sabem que estão viajando em grupo. E
chegamos ao quarto tipo de grupo, que é nesse que nós vamos focar, que são grupos para excursões e férias. Aqui são viagens com data de saída definida, público-alvo específico e normalmente conduzido por um tour líder. Então, como eu falei, o nosso foco vai estar dentro desse quarto tipo de grupo aqui, excursões e férias, e dentro desse tipo de grupo, nós vamos focar nos grupos exportativos, não importativos, de viagens internacionais. Joia? Especificamente de cadernos das operadoras estrangeiras, com datas de saídas garantidas. Isso aqui é tudo muito importante, Isa, porque a gente poderia trabalhar grupos nacionais, poderia trabalhar grupos importativos, mas aqui, para nosso fim, até por conta do formato de gestão, um grupo via operadora, você controla integralmente dentro da Monde, certo? Não vamos tratar aqui de grupo de operação própria. Então, cadernos de operadores estrangeiros com datas de saídas específicas. Mais ou menos como esse caderno aqui. Fala para mim no comentário se você reconhece essa imagenzinha aparecendo aqui, tá bom? Então, o day by day, o dia a dia aqui, a distância entre as cidades, o que inclui, o preço e as datas de alta estação, baixa estação, média e tudo mais. Legal? Isso tudo, gente, por algumas razões. Dentre elas, é o fato de que esses detalhamentos que eu acabei de falar nos levam aos detalhes que fazem toda a diferença na hora de você planejar seu grupo de viagem. Joia? Então, a gente já entrou no segundo tópico, que são os detalhes que fazem a diferença. Agora, deixa eu te falar uma coisa. É muito importante você definir o objetivo macro do grupo, certo? O objetivo macro, o maior, o amplo. Agora, é importante que você saiba que o objetivo principal dos seus primeiros grupos, eu estou começando a fazer, eu quero desenvolver o meu primeiro grupo, eu quero montar o meu primeiro grupo, tal. O objetivo principal, se esse for o seu primeiro grupo, é simplesmente acontecer. E com acontecer, eu quero dizer, a viagem se dá sem nenhum percalço. Você sair com seu grupo e voltar com seu grupo na paz do Senhor, sabe? Sem nenhuma intercorrência, todo mundo voltou feliz e tudo mais. Com o passar do tempo, você vai evoluindo os seus objetivos, tá bom? E as saídas garantidas, elas vão ajudar no alcance desse objetivo. Por quê? Porque com as saídas garantidas, você não corre o risco de repente, marcar e não alcançar o quórum que você tinha estabelecido, de bloqueio e tudo mais, tá bom? Então, como eu havia falado aí, passados os primeiros grupos, você passa a experiências e provas. Sucesso do seu grupo vai depender do seu nível atual. Já tinha antecipado no slide anterior, se você estiver começando, é simplesmente fazer o grupo acontecer sem problemas. Se você for, não, já fiz uns grupos, Rafael, há algum tempo aí, um ano atrás, ou alguns anos eu faço, mas é 1 por ano, 2 por ano, então aqui a gente diria que você está na fase intermediária, então é o grupo acontecer e gerar algum lucro. E quando você estiver no estágio avançado, você vai passar a aumentar a lucratividade a cada saída de grupo, certo? Então, de início, é acontecer. Intermediário, já fez já reuniu os vídeos das pessoas falando bem do seu roteiro e tal, o seu acompanhamento foi muito bom, feedbacks excelentes, massa. Seu próximo grupo já vai pensar em gerar algum lucro. Mas, poxa, nesse meu primeiro grupo, eu não vou ter lucro? Eu não vou ter lucro? Não, você vai ter lucro. É possível que você tenha lucro. Mas o que eu quero compartilhar com você aqui é que você não mire especificamente no lucro no seu primeiro grupo. Joia? Eu gostaria que seu mindset tivesse voltado para o seu primeiro grupo para que ele aconteça sem problemas. Então, se você empatar, o dinheiro que eu coloquei voltou para a agência. Ótimo. Então, a gente continua com a primeira pergunta, que é o seguinte. Como vão ser percorridos os trechos internos do seu roteiro? Eu pergunto isso, gente, porque muitas vezes a gente escolhe o roteiro pelo preço, porque está com um preço incrível, lá a gente vê 400 euros, 500 euros e tal, e muitas vezes a gente não se dá conta dos trechos internos que vão ser percorridos. Então, alguns roteiros, se você for observar, percorrem 500, 600 quilômetros num dia. Isso da distância de um dia percorre isso, descansa 2 dias, no terceiro dia já percorre novamente essa distância toda, por mais confortável que seja o ônibus, isso pode ser bem estressante, tá? Então, é importante que você defina
Como vão ser percorridos? Avião, as companhias aéreas locais, ônibus ou trem, TGV. Se você puder optar, a minha sugestão é que você escolha roteiros com viagens curtas e através de veículos que possibilitem maior agilidade. Porque, e também tem um lance muito legal, né? Se no seu roteiro você conseguir encaixar um TGV, como no exemplo aqui dessa imagem que você está vendo, trem de alta velocidade, você consegue dar para o seu passageiro uma experiência que normalmente ele não tem. Já que no Brasil a gente não dispõe desse tipo de veículo, né? Esse tipo de forma de locomoção. Então, isso aí já é, por si só, uma baita experiência. Então, esse é um ponto que você precisa atentar. Eu gostaria que você tivesse anotado esse ponto aí. Tá bom? Muito importante. A segunda pergunta: quais as cidades de início e de fim do roteiro? Essa pergunta é importante porque muitas vezes é possível reduzir o preço do roteiro inteiro simplesmente modificando a cidade de entrada e de saída. Você vai verificar, eu vou falar um pouquinho no próximo slide, a questão dos hubs, as portas de entrada de cada cidade, de cada companhia aérea, aliás, isso é muito importante. Você consegue um stopover para o seu passageiro, algo que ele não está esperando, ele quer conhecer 2 países, de repente com um stopover ele conhece um terceiro, sabe? Ou mesmo uma distância de voo um pouco maior, de 12 horas, que ele consiga sair do aeroporto, isso tudo é importante e você consegue fazer isso analisando as cidades de início e de fim do roteiro. Um roteiro que contemple as mesmas cidades, eles podem ter início e fim em pontos diferentes, o que poderá reduzir o custo final. Então, entra por Paris, sai por Portugal, então beleza, será que não dá para a gente inverter? Entrar por Portugal e sair por Paris? Às vezes fica melhor voltar para Portugal, para de Portugal retornar para o Brasil. Isso tudo é muito importante que você faça essa manipulação junto à consolidadora das possibilidades de aéreo, porque já foram muitos, não foram poucos os casos em que a diferença foi gigante, tá bom? Gigante, $800, $1.000, tá bom? Então, é muito importante de você investigar. Isso no mesmo período, tá bom? É importante também você considerar adicionar dias extras de pré-tour e de pós-tour para fazer entrada pela cidade que seja o portão de entrada da companhia aérea. Esses dias extras de pré-tour e de pós-tour serve para a agência também como uma garantia de que não é exatamente uma garantia, tá? Mas minimizar a possibilidade de dar erro ou de dar falha, de, por exemplo, poxa, a companhia, na ida, o voo foi cancelado, caramba, por qualquer coisa. Eu já tive um caso de um grupo que o voo foi cancelado porque o para-brisa da aeronave não funcionava. Você entende? Então, assim, às vezes são coisas que fogem absolutamente do nosso controle. Às vezes não, né? 99% dos casos. Então, é muito importante você ter esses dias extras, porque não prejudica o tour em si, o roteiro em si. O máximo que a pessoa perde é o dia de pré-tour. Joia? Então, considere aí pré-tour e pós-tour. Como eu já havia adiantado, essa imagem, aqui considerando Lisboa como hub, né? Que chegando em Lisboa, aí sim ela distribui para o resto da Europa e tal. Aqui no caso da TAP, cada companhia aérea tem um hub, então é muito importante de você verificar este tópico. Legal? Aqui eu vou passar uma regra importantíssima, agentes, para você. Importantíssima, tá bom? O ideal, fantástico mundo de Bob, o ideal, como é? Vender e emitir. Ou seja, receber o dinheiro de um lado do seu passageiro, virar para a operadora e a operadora já emitir. Ou seja, comprar o bilhete, pagar o hotel e tudo mais. Esse é o ideal. É por isso que eu chamei de fantástico mundo de Bob. Nem sempre é possível, tá? Se não for possível, é importante que você verifique, se certifique com a operadora que vai realizar a emissão do seu grupo ou do seu passageiro, no momento em que você for enviar a entrada, se for o caso, enviar a entrada, e as autorizações de débito. Se a emissão não for imediata, que é o caso de grupos sob medida, por exemplo, que tem mínimo de passageiro, é importantíssimo que você verifique se o dinheiro vai ser transformado para a moeda do roteiro. Isso poucas empresas fazem, mas a gente só sente isso aqui quando dá algum problema. Sabe, Isa? Só quando dá algum problema. Porque a gente paga lá em real, transfere para a operadora.
A operadora segura lá, não, vão ser 20. Beleza, o primeiro comprou dia 1. O 20º comprou dia 20. Vamos dizer assim, um por dia. O 20º comprou dia 20. Então, se tiver acontecido aí variação cambial e tudo mais, vai dar problema. Certo? Vai dar problema. Então, é interessante que a operadora ela receba e tenha uma forma de garantir que o dinheiro vai ser já transformado para a moeda do roteiro. Isso vai evitar aí oscilações cambiais e eventuais dores de cabeça. Legal? Tudo bem até aqui? Oi, Rafa, Opa. nós estamos com duas perguntas. A Jana Souza perguntou. Ela está iniciando trabalhos na área pedagógica, trabalha com escolas. Montar grupos de incentivo ajudaria para que a agência conseguisse uma boa clientela tanto na área escolar como no lazer pessoal? Como é o nome dela, Isa? Jana Souza. Jana, a gente não está falando aqui nesse nosso bate-papo de hoje sobre grupos de incentivo. Mas para você não ficar sem resposta, grupo de incentivo, a agência ela vai lidar com os funcionários da empresa, entendeu? Então você pega tipo uma Aquibom, uma Unilever, uma TIM, uma Claro, sabe? E a Claro vai pagar para os funcionários, obviamente por questão de premiação, alcance de meta, etc e tal, vai premiar esses funcionários. Você entendeu? Então, não é exatamente o turismo pedagógico. Entendeu? São coisas distintas. Tá certo? Mas faz o seguinte, Jana, você entra em contato comigo lá, porque como não faz parte do escopo aqui da nossa apresentação, a gente fala isso em outro momento. Combinado? Manda outra, Isa. A Amanda perguntou. Rafa, qual a diferença entre exportativo e importativo? Legal. Exportativo é a gente mandar para fora. Do Brasil para a Europa. Importativo é a gente trazer para cá. Da Europa para cá. Então, por exemplo, eu já fiz um evento em Porto de Galinhas também, aí foi um evento, tá? Mas dá para entender o exemplo, que desse evento, era um evento de tecnologia, vieram pessoas de várias partes do mundo. Então, foi um turismo muito mais importativo que a gente realizou. A gente não fez as emissões dos bilhetes, mas cuidamos de toda a parte da infraestrutura de deslocamento, de hospedagem, alimentação e tudo mais. Então, exportativo a gente manda para fora, importativo a gente traz para dentro. Show? Show. Uma do Alisson agora. Você indicaria alguma operadora? Uau! Alisson, aí é bronca, meu irmão, porque é o seguinte, a operadora ela pode ser muito massa aqui em Recife, mas ela pode ser péssima em Curitiba. Por quê, cara? Porque varia muito do executivo de contas da empresa. Então, eu não fico confortável de fazer indicação. Dentro do programa de empreendedor, tem um módulo 0, no step 3 do módulo 0, tem uma parte que eu falo só sobre empresas. E lá dentro do programa, como é uma área mais restrita, e eu dou todo um contexto, aí eu falo os nomes de cada uma das empresas que você pode contactar. Legal? Mas assim, publicamente não acho legal falar não, tá bom? Eu não tenho vínculo com ninguém, eu sou absolutamente isento, eu posso falar aqui de qualquer uma sem perdão da expressão, rabo preso. Posso tocar, Isa? Pode, por enquanto são só essas. Show, então vamos lá. Seguros, importantíssimo você ter no seu grupo de seguro de responsabilidade civil e seguro cancelamento. Importantíssimo. Seguro de Roberto Carlos, a gente brinca e chama de Roberto Carlos. Seguro de RC, ele é acionado em caso de condenação judicial, mediante pagamento de uma franquia e até um teto limite. Por exemplo, você tem um seguro de responsabilidade civil e você é processado e condenado, tá bom? Não vale se você fizer acordo extrajudicial. Sentou lá na frente daquele juiz e tal, não sei o quê. Ah, vamos fazer acordo? Vamos. Aí você quer acionar o seguro? Não vale. É só em caso de condenação. E aí você precisa pagar uma franquia até dentro de um teto limite. Então, por exemplo, você paga um seguro de responsabilidade civil junto à operadora. Onde eu contrato isso? Junto da empresa que você faz a emissão dos seus seguros de viagem. Tá bom? Então, você liga para lá e pergunta, ó, como é que é o seguro de responsabilidade civil de vocês? Então, é um teto de 100 mil, vamos dizer, tá bom? Você paga uma mensalidade aí, 50, 60 reais, vai variar, por mês, e você está coberto em caso de condenação judicial. É importantíssimo você ter isso daqui. A gente nunca sabe dia de amanhã. Às vezes o passageiro volta todo bonzinho, daqui um mês chega uma cartinha que você está sendo processado e tudo mais. E é obviamente que você não pode, depois de bater o carro,
você não vai fazer um seguro, né? Então, esse seguro é para você ter na sua agência para toda a vida. Legal? Não só pelo seguro, não só pelo grupo. Já o seguro de cancelamento, ele é acionado, obviamente, em caso de desistência da viagem. Ou seja, o camarada não começou a viagem. E também tem motivos especificados. Está sendo restituído entre 85% e 100%. Isso aqui começou, esse seguro de cancelamento, sendo 100% de reembolso. Só que aí, obviamente, chegaram os espertalhões e tal, querendo fazer... Eles emitiam, sabe isso, assim, chegavam e emitiam, não, vamos mandar esse grupo aqui para a Europa, esse forfé para a Europa. Aí vendia um casal para a Europa e tal, só que era amigo do cara, primo, não sei quem, emitia 10 mil, 20 mil. Semana depois, o cara cancelava. Por quê? No seguro de cancelamento, a comissão da agência permanece, mesmo com a restituição do passageiro. Isso é muito massa pra gente. Porque, afinal de contas, a gente trabalhou, não é? Só que, como vieram esses espertalhões fazendo emissões falsas, aí eles não fazem mais agora garantindo 100% não. E não é por qualquer motivo. Agora, os motivos são especificados. Então, é importante você analisar isso aí. Esse seguro de cancelamento, eu nem gosto de dizer para o passageiro que tem. Isso aí eu gosto de pegar ele de surpresa, assim, sabe? Dizer, você vai ter 100% de restituição. Ou então 85%. Porque, perceba, Isa, se forem 85% de reembolso, de restituição que o passageiro sofre aqui, que ele vai receber, na pior das hipóteses, vai sair do bolso da agência só 15%. Você percebe como é bem melhor do que você não ter seguro de cancelamento? Porque muitas vezes o bilhete, ele enfim, a multa é muito grande. Então, você tem que ver caso a caso, tá bom, gente? Veja o seu caso específico. Bilhetes com não reembolsáveis, tem uma política própria e tal. Tá bom? Esses dois seguros são importantíssimos. E até eu perguntei aqui. Você pergunta se o Pax quer? Gente, fala para mim aí no chat, por favor. Se você perguntar para o seu passageiro se ele quer o seguro, qual é a resposta que ele vai dar para você? Coloca para mim no chat, por favor. A passageira, vamos fazer o seguinte, vamos adicionar mais um seguro aqui de cancelamento para o senhor, mesmo que não seja de cancelamento. Seguro viagem, né? Um plano de assistência de viagem. Responde no chat, por favor, qual vai ser a resposta do seu passageiro. Possivelmente você está respondendo que não. Não quero não, tenho meu cartão de crédito, vou fazer não e tal, tá tudo certo e tal. Legal? Então, eu não pergunto se o passageiro quer. Isso aqui faz parte da composição do grupo de viagem. Joia? Então, você precifica o seu grupo de viagem, incluindo esses seguros. Essa é a minha sugestão. Significa que é o correto absolutamente do mundo? Não. É só a minha sugestão para você. Combinado? Todas as seguradoras são iguais? Obviamente que não. Também. Legal? Então, antes de a gente passar para o próximo ponto, olha, leva a sério, tá bom? Esses detalhes. No planejamento é tudo muito lindo, só que a gente precisa garantir a operacionalização do grupo. Então, todos esses pontos que eu levantei aqui para você, muitas vezes nós passamos batidos por alguns, e isso pode aí gerar uma dor de cabeça terrível. Eu brinco, Isa, falando que os meus primeiros cabelos brancos vieram dos grupos. Porque o que eles têm de bom, se você não fizer o planejamento da forma correta, eles trazem aí uns cabelos brancos aí, uns bons cabelos brancos. Então, Isa, me autoriza aqui a passar para o ponto 3, por favor? E me fala se eu estou indo rápido. Não, tudo bem. A gente está só com mais uma pergunta da Rita agora. Ela perguntou, então, esse RC não é o seguro viagem. Como e com quem é feito esse RC? E se é com as mesmas operadoras de seguro viagem? Respondida. Já está respondida essa. Sim, Rita. Quer dizer, primeira resposta, não é o seguro viagem. E segunda resposta, sim, você faz com as mesmas empresas que você faz a emissão do seu seguro viagem. Pode tocar. Pode tocar, tudo certo. Posso tocar? Pode. Então tá bom. Ponto 3, planejamento técnico operacional. Bora ver o que é isso aqui. Primeiro ponto. Quem escolheu o roteiro do seu grupo, gente? Quem foi que escolheu? Não, eu acho lindo Escandinávia. Eu acho lindo Islândia. Vamos montar um grupo lá. Ao invés de você pensar no roteiro que você gostaria de fazer, experimenta, gente, pedir para a sua audiência escolher dentre 3 opções. Joia? Porque a partir disso, logicamente, você não vai ter garantia de sucesso fazendo isso, mas você vai
sobretudo se você estiver no início dessa jornada, você vai aumentar as chances de ter uma adesão mais tranquila. Você entende? Com o passar do tempo, você vai entendendo o que a sua turma, a sua audiência quer, precisa. Porque, como eu disse aqui nesse próximo tópico, as pessoas não sabem o que querem. Nesse tópico, eu gosto muito de dar o exemplo de Steve Jobs, quando ele apresentou o iPhone 1. Você já viu, Isa, essa apresentação do iPhone 1? Fala pra mim, já viu? Já vi sim. É muito top, não é? Então, nessa apresentação, ele fala, cara, se eu fosse perguntar para as pessoas, o que é que você espera de um telefone? Jamais as pessoas iam dizer, olha, eu quero um telefone que não tenha teclado. Na época, isso foi uma quebra de paradigma gigante, que não tenha teclado e que a caneta seja o meu dedo. Sabe? Então, as pessoas não sabem o que querem, até alguém apresentar para elas. Então, com o passar do tempo, você vai conhecer a sua audiência e você vai poder oferecer para elas algo que nem elas mesmas sabiam que elas queriam. Mas fazer isso de início pode ser bem arriscado, tá bom? Então, só reforçando que para essa pesquisa, dentre as 3 opções, elas terem uma validade e seja de fato representativa, você precisa ter um relacionamento com a sua audiência, tá bom? A qualidade da sua interação com a audiência é fundamental para que a escolha seja válida, sabe? Não, quer um grupo para onde? Vamos ver aqui, vamos dizer que seja só a Europa que você queira fazer. Legal, mas você, é leste europeu que a gente faz, e você elenca algumas cidades. Não, vamos pegar aqui a parte da Ibérica. Não, vamos pegar a parte mais de cima. Então, quando você faz isso e tem 3 opções, e o seu relacionamento com a audiência é massa, se as pessoas disserem, não, Rafael, leste europeu, eu quero ver castelo, é mais barato e tudo mais. Legal? Aí vai ser válido. Se você não tiver relacionamento, essa sua pesquisa ela pode não ter muita valia. Segunda pergunta nessa parte do planejamento, qual a data de saída do seu grupo? Escolha pelo menos uma data que tenha 6 meses para frente, porque você vai precisar de tempo para trabalhar o grupo. É importante que você desconfie daquelas saídas baratas demais. Sempre tem no seu caderno, se você tiver um em mãos aí, dê uma analisada, que tem aquelas saídas incrivelmente baratas. Então, investigue inverno, períodos de difícil circulação, períodos em que as atrações estejam fechadas para manutenção. Importantíssimo você verificar isso, tá? Não vá só pelo preço. Você analisa o preço, é importante, sim, para que você leve para o mercado algo que seja atraente financeiramente, mas desconfie daquelas que são baratas demais, tá bom? Então, se você não definir... esse aqui é importantíssimo, tá? Se você não definir, uma data para o seu grupo, ele simplesmente não vai acontecer. O que é que eu quero dizer com isso? Você está fazendo seu primeiro grupo, ou você já vinha fazendo grupo, mas era 1 por ano, 2 por ano e tal, e você quer fazer com que grupos de viagem sejam uma constante na sua empresa, entenda o seguinte, se você não disser, cara, o meu grupo vai sair, a gente está agora em julho, né? Julho. Meu grupo vai sair em março. Meu grupo vai sair em abril. Se você não determinar a data do seu grupo, ele não acontece, tá bom? Essa é a famosa lei de Parkinson. Depois procura lá no canal do YouTube, que eu já fiz um vídeo falando sobre isso. A gente protela tudo o que a gente pode protelar, tá bom? A gente procrastina e tudo mais. Então, defina a sua data, senão o seu grupo não acontece. Próxima pergunta, quem irá operar o seu grupo? Na operadora local, ou seja, aqui no Brasil, verifica formas de pagamento, o contrato de viagem dele. Então, você pede o contrato de viagem dessa operadora antes de você começar a negociar, para que você leia quais são as condições, quais são os prazos. Negocie a quantidade mínima de passageiro. Então, negociações como tour leader, escalonamento de comissão. Então, quantidade mínima é importante e deadline, tá bom? Prazo. Está nesse tópicozinho aqui de prazo, mas eu quero chamar a atenção para você do seguinte, você pode conseguir um bloqueio com a operadora e de aéreo também, que você tem um prazo para emissão, sabe? Então, a gente está agora no dia 12 de julho, e aí você consegue um aéreo, pesquisa e tal, e você consegue um prazo de aéreo para 12 de agosto. São exemplos, tá bom? Hipotéticos, gente, isso é muito relativo. Joia? Então, você consegue um deadline sem custo, ou seja, você não precisa sequer pagar os $50 por assento,
para até 12 de agosto. Olha que massa para você. Você já cria suas campanhas de marketing, já cria sua estrutura no Facebook, seus processos automatizados, se você for agente empreendedor, e aí você já começa a trabalhar sem ter investido dinheiro no seu grupo. E aí, se chega a 12 de agosto, aí você coloca uma meta, né? Até 12 de agosto eu tenho que ter vendido 5 pessoas. Né? Ou vamos botar assim, 3 casais. Seu primeiro grupo ali, eu sugiro sempre que seja, tipo, 4 ou 5 apartamentos, certo? 4 ou 5 apartamentos, para que você consiga fazer um acompanhamento mesmo no 1 a 1, um acompanhamento muito próximo. Então, você estabelece esse prazo e se você conseguir já fazer emissões dentro do prazo que você tem de deadline, assim, sem custo, massa demais. Se der tudo errado, caramba, eu botei no mercado, construí as campanhas e não está tendo fechamento. Legal, você simplesmente não paga nada, tá bom? Então, esses são pontos importantíssimos de você verificar. Quanto ao escalonamento da comissão, ela funciona o seguinte, cara, até 10 passageiros, minha comissão é de 13%, 14%. Parte terrestre, estou falando, tá? Então, agora eu não falei, não me lembro se eu falei 10. Falei 10 passageiros, foi? Então tá, até 10 passageiros, 14%. De 11 a 15, 15%. Você entendeu? É o escalonamento de comissão. Eu sugiro que você negocie esse escalonamento a partir do seu segundo grupo de sucesso, porque aí você vai ter background para negociar. Você vai chegar com mais costas para a operadora, sabe? E dizer, cara, meu grupo anterior que eu fechei com você foi um sucesso absoluto. As pessoas não só curtiram, como gravaram vídeos para mim falando super bem. E deu tudo super certo. Aí a operadora já vai conhecer você, saber que você é uma pessoa responsável, que cumpre prazo, que paga tudo certo. E aí você vai ter background para dizer, cara, vamos começar esse nosso próximo grupo em 15%? Vamos partir de 15%? Legal? Então, a minha sugestão é que você negocie esse escalonamento a partir do segundo grupo. Na operadora estrangeira, ou seja, a operadora que vai receber você lá fora, você tem que verificar a qualidade dos guias, dos ônibus e, principalmente, se a operação que eles vão realizar é direta ou se é através de terceiros. Eu vou usar o nome de um operador aqui absolutamente de forma exemplificativa. Tá bom? Não estou nem denegrindo a operadora que você está e nem exaltando. É importante que isso fique claro. Tá bom? Então, imagine, você contrata a Abreu, baita empresa, tal, centenária e tudo mais. Aí, imagina que você chegue lá, a Abreu terceirize o seu grupo. Então, a Abreu contrata uma outra empresa para fazer a operação. É nesse momento do planejamento técnico-operacional que você vai confirmar quem vai operar o seu grupo lá. Seja lá onde for. Então, Europa e tal. Legal? Importantíssimo esse ponto. E aí, Isa, chegamos ao quarto e último ponto, divulgação e fechamento do grupo. Você me autoriza, Isa, a continuar aqui? Tem comentário? Como é que tá o esquema aí? Tem uma pergunta da Marineia. Ela perguntou, Rafael, sobre os nacionais, é obrigatório o seguro? Marineia, minha amiga, beijo para você, agente empreendedora na área. Minha irmã, não é obrigatório nenhum tipo de seguro para nada. Agora, é tipo assim, é obrigatório você ter seguro de carro? É obrigatório você ter seguro de vida? Pô, não, sabe? Mas se você passar pelo problema, você vai dizer, cara, eu deveria ter feito. E outra, Marineia, seguro é algo que é um baita de uma remuneração para a agência. Por que não fazer? A pergunta que eu devolvo para você é por que não fazer? Certo? Ah, não, porque isso vai encarecer e tal. Eu costumo brincar dizendo que seguro viagem é que nem tubos e conexões Tigre. Custa menos de 3%, 5% da obra, pô. Então, dentro de uma viagem internacional, o valor de um seguro viagem, obviamente, tirando as extremidades, né? Grupos de risco, idoso e tudo mais, é algo que não vai representar muito no valor final do seu passageiro. Legal? Então, eu devolvo a pergunta para você, minha irmã Marineia, por que não adicionar? O que mais, Isa? Certo, por enquanto é só essa, pode tocar. Massa. Quarto ponto, divulgação e fechamento do grupo. Aqui a gente começa aqui a porca torcer o rabo, porque a pergunta que eu faço é a seguinte: qual vai ser o lucro bruto previsto do seu grupo? Lucro bruto, legal? Trouxe um exemplo aqui para a gente entender
mais claramente, só reforçando que lucro bruto não é faturamento. Vou exemplificar aqui com esta tabelinha, que é uma parte de uma planilha que eu entrego dentro do programa de empreendedor, que é uma planilha de grupos, tá bom? Planilha para a gente planejar grupo. A gente vai estabelecendo aqui os câmbios e tudo mais. Então, essa planilha aqui, Isa, me confirma que tu tá vendo meu mouse. Tô vendo sim, tá aparecendo. Tá, então tá bom. Essa célula aqui, R$ 428.000, é de faturamento, tá bom? Então, essa outra que tá verdinha é de lucro bruto, ou seja, da remuneração que vai ficar por cada passageiro. Nesse caso aqui, estava dando R$ 9.000 por passageiro, sendo de remuneração 1.436. Então, dava um total de lucro bruto de R$ 86.328. A pergunta que eu faço é, quanto você vai investir para alcançar esse lucro bruto? Uau, isso é uma quebra de paradigma muito grande, porque a gente quer investir nada e ter 86 mil de faturamento. Sabe? Então, é muito importante que você anote, tire print, bate foto desse slide aqui, porque a venda, ela demanda investimento. Ou investimento de tempo, ou investimento de dinheiro. Tá bom? E muitas vezes os dois. Tá certo? Porque se você só investir tempo, você vai ter que ter um baita esforço, sabe? O tempo, ele exige um esforço braçal. O dinheiro lhe permite investir com inteligência. Joia? Então, Rafael, mas eu tô quebradaço. Tá bom. Então, tudo bem. Então, invista seu tempo. Como é que você vai fazer? Batendo de porta em porta, entrando em grupo de Facebook, sabe? Chamando as pessoas no WhatsApp, indo visitar e tudo mais. Se você tem uma verba para colocar de início nesse grupo, o que é que acontece? Você começa a trabalhar com inteligência, atrai pessoas para uma zona que eu chamo de zona de engajamento, começa a conversar com elas no formato de bate-papo e tudo mais, e aí vai conduzir essa pessoa no processo de compra. Isso aqui já daria um outro tema, de um outro bate-papo, tá bom? Não vou entrar nisso aqui, não. O que eu sugiro para você é o seguinte, mínimo de 10% do lucro bruto previsto. Estava dando no slide anterior 86 mil de faturamento. Então, mínimo de 10%, o que daria 8 mil de investimento. Gente, isso aqui é sugestão, tá certo? Pode acontecer de você fechar um grupo sem ter investido nada? Pode. O grupo caiu pronto no seu colo. Chegou uma pessoa, um cliente da sua agência que tinha uma família, que a família formou um grupo, 20 pessoas. Pode, já aconteceu comigo. Algumas vezes, inclusive. Pode acontecer de, por exemplo, uma empresa que você atenda, de repente ter uma demanda que vai formar um grupo e cair no seu colo, entre aspas, tá bom? Mas isso é uma exceção. Se você quer trabalhar com um grupo de forma recorrente, é importante você ter a mentalidade de investidor, tá bom? Todo empreendedor é investidor. Tá joia, gente? Então, como eu já havia falado, é ilusão querer investir nada e ter retorno de 86 mil. Tá bom? Lembrando que isso aqui aí é exemplificativo, tá? Esse 86 mil, bota aí a sua rentabilidade, tá bom? O seu lucro bruto, e do seu lucro bruto você tira aí os 10% sugeridos para fazer de investimento. Show? Outro ponto importante na questão da divulgação de fechamento, que vai ajudar bastante no fechamento, é você pensar num âncora. O âncora, geralmente, ela tem uma dessas características. Carisma, visibilidade, conhecimento técnico, liderança, personalidade. O âncora deve ser uma pessoa relevante e que faça a diferença. Sendo o âncora uma pessoa que reúne pessoas naturalmente em volta dele, o seu grupo vai tender a fechar mais rapidamente. Você está entendendo isso? Então, pensa no seguinte, é um pastor, que é um cara que já é carismático, tem visibilidade, ele tem conhecimento, ele tem liderança, ele já reúne naturalmente as pessoas em volta dele. Então, se eu estou falando aqui de um grupo religioso evangélico, legal? Então, o seu pastor pode ser um âncora. Tá bom? Mas o ideal é que o âncora seja você mesmo. Dentro da jornada do Agente Empreendedor, a gente vai falar muito sobre isso, sabe? De posicionamento, de curadoria e tal, para que você passe a ser o diferencial da sua empresa. E não o produto que você vende. E não a companhia aérea que você vende, o hotel que você está falando e tudo mais. Legal? O diferencial da sua empresa, da sua agência, tem que ser você. Então, o ideal é que o âncora seja você.
talvez isso não seja no seu primeiro grupo, no seu segundo, mas é importante que você anote para que você diga, caramba, eu tenho que trabalhar o meu posicionamento para que eu seja o diferencial da parada. Tá bom? Esse âncora vai ajudar a tornar o seu grupo único, exclusivo e sem comparação, porque vamos ser sinceros, vamos jogar as cartas na mesa, todas as agências têm acesso ao mesmo caderno. Então, o que diferencia de um caderno da página 70 da operadora tal para a mesma página 70 da mesma operadora, só que por outra agência, é o que você vai colocar de recheio. Tá bom? Falamos na live de ontem lá no Facebook sobre a construção de uma oferta, de uma proposta de viagem completa. Então, você precisa colocar os diferenciais. E o âncora é um baita diferencial quando se trata de grupo. Trouxe aqui como exemplo o padre Fábio de Mello. Eu ia chamar Padre Marcelo Rossi. Imagina. Tudo a ver, né? Padre Fábio de Mello. Padre Fábio de Mello, ele acompanha grupos, tá joia? Além de ser bonito, carismático, midiático e tudo mais. Então, pensa se a agência teve alguma dificuldade de fechar esse grupo com o Padre Fábio de Mello. Ele é um verdadeiro âncora. Aí você está se coçando aí, eu já estou vendo a sua mão coçando no teclado, dizendo, mas isso é utópico para mim, Rafael, nunca vou ter Padre Fábio de Mello perto de mim. Joia, concordo, o seu âncora não precisa ser Fábio de Mello, tá bom? Mas você precisa ter um âncora. Vou dar um exemplo aqui, um pouco mais concreto, um pouco mais próximo da realidade, que é o grupo da Gold Trip, a agência da família Goldschmidt. Eles têm programa de TV e tudo mais, tá bom? Mas eles não começaram com programa de TV. Então, o diferencial do grupo que eles fazem é o conteúdo que eles geram. Então, eles formam grupos a partir do conhecimento que eles divulgam, certo? Então, o diferencial do grupo deles é justamente eles. Show? Outro ponto importante, potencializar a sua comunicação. É importante você definir um tema ou um nicho para o seu grupo. Grupo de viagem para católico da Ordem Marista em comemoração aos 200 anos da Fundação Marista em Lavalá. Acompanhamento de um padre, referência da cidade. Olha como é nichado. Além de ser para católico, é para católico da Ordem Marista. Certo? Então, e isso deixa o seu grupo com a cara de uau, é para mim. Esse grupo é para mim e diferencia dos outros grupos. Legal, gente? Então, pensa, qual é a sua formação? Dentro do programa Agente Empreendedor, nós temos arquitetos, nós temos advogados, nós temos veterinário. Então, pensa na sua formação e pensa se você consegue fazer algo, um grupo, que seja alinhado com aquilo que você faz. Então, poxa, eu sou arquiteta, a Mônica, não sei se a Mônica está aí, beijo, é mesmo. Mônica, agente empreendedora, ela é arquiteta. Legal, ela vai fazer um grupo de viagem. Pensa se a Mônica não tem capacidade técnica para desenhar um roteiro que seja para contemplar ou para visitar os principais pontos arquitetônicos da cidade ou do país que vai ser visitado. Agora, imagina se a Mônica traz a arquiteta mais importante da cidade dela e diz, olha, a arquiteta fulana de tal, olha que massa. O insight veio agora, tá? Olha que massa. Ela diz assim, este roteiro é assinado pela arquiteta fulana de tal. Porque a arquiteta fala assim, né? Esse projeto é assinado por tal, por fulano de tal e tal. Então, imagina, roteiro assinado pela arquiteta fulana de tal. E essa arquiteta, você vai, logicamente, antes, vai conversar com ela, vai apresentar a proposta, vai dizer que ela vai como tour condutor, ou seja, vai junto com você e tal, para fazer as explanações devidas de cada ambiente, de cada local que está sendo visitado. E esse custo dessa pessoa viajar com você, obviamente, tem que ser, ou deveria ser, diluído entre o grupo. Tá bom? Vai onerar o preço final para o passageiro? Vai. Assim como onerou o grupo que viajou com o padre Fábio de Mello. Se o âncora for verdadeiramente um diferencial, as pessoas vão pagar para estar junto com ele. Sobretudo se for um grupo pequeno, exclusivo, que vai ter acesso durante a viagem àquela figura que está viajando. Então, pensa nisso, tá bom? Para você potencializar. E, repetindo o que eu falei, se o tour leader for um expoente da área, você vai ter um grande âncora para o seu grupo. Ainda nessa parte de potencializar a comunicação, é importante que você demonstre organização e conhecimento. Organização vende. Eu fiz uma transmissão ao vivo na semana passada falando que serviço supera estrutura.
Falei também que a organização supera a estrutura. Se você hoje é home office, se você hoje tem time pequeno, limitado, compense com organização, com disciplina, com serviço. Então, pensa no seguinte, você falando do seu passageiro, né? Seu passageiro, nós vamos ter 2 encontros presenciais para tratar do nosso grupo, sendo o primeiro encontro para a entrega dos vouchers e a apresentação do roteiro, e mais um para a integração do nosso grupo. Além disso, nós vamos ter um grupo de WhatsApp para interação, desde a confirmação da sua participação no nosso grupo de viagem. E aí você começa a mostrar para o seu passageiro, caramba, existe um planejamento já realizado para eu me encaixar nele aqui. As pessoas gostam de previsibilidade. Uau, o que eu estou contratando é isso. O que vai me ser entregue é isso. Sabe? Quem gosta de surpresas e tudo mais é cônjuge. Né? Quem gosta disso, me surpreenda e tudo mais. Passageiro, dificilmente ele quer isso. Tá bom? Ele gosta de ter previsibilidade. Cara, o que eu vou ter? O que é que está sendo aí? Joia? Então, pensa nisso. No grupo de WhatsApp, aqui é um ponto importantíssimo, tá? Algumas agências falam bastante nessa questão de grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp, ele tem que ter um fim muito claro. Na verdade, ele tem que ter um escopo muito bem definido. Não dá para fugir de... Senão se torna um grupo de bom dia, boa tarde, boa noite, carinha de, sabe, ursinho e tudo mais. Então, no grupo do WhatsApp precisa haver regras e você tem que ser a coluna. Então, aproveita o grupo para gerar antecipação da viagem, sabe? Da viagem. Então, envia vídeo, grava você um vídeo, fala, turma, como é que tá aqui essa empolgação? Eu tô aqui acabando de falar com o fornecedor tal, para organizar a nossa viagem, tá tudo sendo muito massa, você viu o que aconteceu lá, na cidade tal que a gente vai passar, olha que massa, vou mandar uma foto para você aqui. Então, seja você a pessoa a movimentar o grupo, tá bom? E conduza, faça as aparações das arestas sempre que necessário. Então, começou a falar sobre política, sobre futebol e tudo mais, sabe, galera? Você introduz um tema que seja relevante ali, certo? Então, é importante você, quando adicionar as pessoas, você dizer, ó, as regras são essas aqui, tá bom? Eu não gosto muito de regra e tal, mas é importante que você sabe se esse grupo vai virar oba-oba e tal. Normalmente, as pessoas lidam muito bem com essa situação, tá bom? E, claro, estimule sempre a interação fazendo perguntas, que é para as pessoas interagirem com você. Aumente, mais um ponto, as possibilidades de conversão, apresentando o seu grupo a um potencial cliente, considerando os 4 itens de uma oferta matadora. Falamos na live de ontem: produto, benefícios, provas e bônus. Produto é a cotação em si, o seu orçamento em si. Benefícios é o que é que a sua agência tem de diferencial e que só ela tem. Foge dos clichês de tantos anos de mercado e bababá. Procura realmente um benefício que fale com o seu cliente ideal. Importantíssimo, gente. Eu não vou conseguir me aprofundar muito nesse tópico aqui, tá bom? Mas provas, ou seja, pessoas que já compraram com você. Reúna prints que você recebe pelo WhatsApp, elogiando o seu serviço, elogiando o seu atendimento, avaliações da sua fanpage, mas, de forma preferencial, vídeos de pessoas falando. Cara, sensacional. Sensacional viajar pela agência do fulano de tal. E os bônus são elementos extras, normalmente estranhos ao grupo, que você adiciona para potencializar ou antecipar o momento de compra do cliente, tá? Então, considera aí esses 4 itens da oferta matadora. Cuidado com bônus que não dependem de você. Esse aqui eu trouxe esse exemplo para dentro desses slides, porque eu vi uma vez uma agência prometendo, ou seja, considerando como bônus, a medalhinha do santo benzida pelo Papa. Cara, olha que perigoso. Imagina se acontece alguma coisa no dia que eles estão lá, que o Papa não possa benzer a medalhinha do santo. A viagem ela pode ter sido absolutamente perfeita do começo ao fim, mas pelo fato de isso ter sido prometido, da pessoa ter voltado para o Brasil sem isso, ela vai achar que toda a viagem foi ruim. Então, cuidado com os bônus que não dependam de você. Tá bom? Então, vamos agora entrar na parte das estratégias para fechamento de grupo. Vou repetir algumas coisas aqui, mas a gente faz aqui um fechamento, legal? Utilize o âncora como canal de atração e comunicação.
Construa um calendário de divulgação até faltar 45 dias para a data de embarque. E determine a quantidade, tipo e a frequência dos posts que você vai realizar. Se você souber como fazer, programe-os, para que não seja uma tarefa manual. E você, eita, vou hoje postar no Instagram. Aí você para o que está fazendo na agência e vai lá postar. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Legal? Então, se você puder, construa um calendário. Se você puder, não, tá bom? Vou ser um pouco mais incisivo. Construa esse calendário. Então, vai lá. Sua data vai ser, seu grupo vai sair em 4 de abril, meu aniversário. Legal. Volta 45 dias. Isso vai dar quanto? Sei lá. 45 dias, abril, março, fevereiro, sei lá, alguma coisa de janeiro. Legal. Então, quando der janeiro, eu vou começar a fazer posts. Agora, beleza, eu vou postar o quê? Meu grupo é para onde? Quem é o meu público? Você pensa nisso tudo para determinar quantidade, tipo e frequência do post. Tá bom? Se der para você programar, melhor. Quando um cliente fechar a compra, uau, fizemos um apartamento aqui do nosso grupo. Grava um vídeo com esse cara, falando sobre as expectativas que ele tem antes da viagem. É normal nós pensarmos num feedback pós-viagem, mas e pré-viagem? Cara, o que é que você está esperando desse nosso roteiro? Fala, Isa, o que é que você está achando desse roteiro aqui? Ou, na verdade, o que é que você espera encontrar quando a gente chegar lá? Ah, Rafael, olha, eu estou muito empolgada, feliz porque eu consegui fazer parte desse grupo e tal. Isso já vai pilhando outras pessoas para que elas entrem e tomem a decisão também. Tá bom? Importante. E eu já tinha orientado no começo da apresentação para que você comece o grupo com 5 apartamentos. Certo? 5 apartamentos, gente, sobretudo se esse for o seu primeiro grupo. Tá bom? O seu primeiro grupo. E o que é começar, eu já falei, é você realmente estar no processo de caminhada. Tá bom? Ali no iniciozinho mesmo. Então, já, gente, falamos hoje sobre os 4 pilares essenciais para planejar e vender grupos de viagem de sucesso. Quero saber se foi massa para você. Se você curtiu, eu vou, enquanto você está colocando aí nos comentários, eu vou dar uma visão geral do que a gente falou até aqui. Tá bom? Então, falamos inicialmente dos 4 tipos de grupo de viagem. Eu falei que existe o grupo, e dentro desses 4 grupos, nós focamos nos grupos para excursões e férias, mais especificamente nos exportativos de viagens internacionais. Nosso segundo ponto foram os detalhes que fazem a diferença. Falamos sobre objetivos do grupo, saídas, trechos internos, cidade de início e de fim, remessa de dinheiro. Falamos também de seguros. Nosso terceiro ponto, falamos sobre planejamento técnico operacional, ou seja, a sua audiência escolher o roteiro, você definir a data de início e o parceiro nessa operação desse grupo. E arrematamos falando sobre divulgação e fechamento. Previsão de lucro bruto, investimento, âncora, nicho, organização, oferta matadora e algumas estratégias extras para você fechar o seu grupo. Legal, gente? Quero encerrar esse nosso bate-papo de hoje falando o seguinte para você, gente. Dinheiro é resultado. Saúde é resultado. Doença é resultado. Seu peso é resultado. Nós vivemos num mundo de causa e de efeito. Tá bom? Nós estamos hoje vivendo o que nós plantamos ontem. Então, se você quer ter uma realidade diferente da que você está tendo hoje, é importante você começar a plantar coisas diferentes hoje, porque senão vai ser mais do mesmo. Show de bola? Então, se a gente tivesse aqui no ao vivo, eu fecharia com um murrinho, mas como nós não estamos, eu encerro, Isa, a nossa apresentação por aqui. Perfeito. Então, Rafa, muito obrigada, viu? Muito obrigado a você. A Fabíola está perguntando aqui como participar do PAEX 2018. Fabíola Melo. Fabíola, minha irmã, para participar do PAEX 2018, você precisa ser agente empreendedora. Então, faz o seguinte, se inscreva na jornada do agente empreendedor, tá certo? rafaelsantos.me, eu vou colocar por aqui, tá bom? rafaelsantos.me/jornada. Se inscreve aí nesse link, porque aí você vai entrar na jornada. E a jornada é o período que a gente passa ali de test drive, para você me conhecer, eu conhecer você. E aí, se fizer sentido para você o que eu compartilhar na jornada, você entra para o time dos agentes empreendedores. E aí, uma vez dentro do time, você vai conseguir aí ter a possibilidade de reservar uma vaga para estar comigo e com os agentes empreendedores em setembro em Porto de Galinhas. Tá bom? Então,
Isa, obrigado, estou conseguindo ver aqui alguns comentários. Mandar um beijo aqui para a Rita, para o Caco, para a Susan, para o Alisson, para a Kiriaki, agente empreendedora, Damiana, agente empreendedora também, Érica Abdumaci, Marinéia, Paula Fontela, beijo. Isa, obrigado. Manda um abraço aí para o Eric e para o Daniel, tá bom? Sim, Rafa, muito obrigada, viu? Boa noite para vocês aí.